Só esperando a gravação começar. Perfeito. Já estamos gravando, já podemos começar. Como eu falei antes da gente começar a gravar, eu sou o Igor Silva, tutor da Eletrotécnica. E a aula de hoje eu vou falar principalmente sobre as situações do EAD em si. Vocês com certeza já tiveram uma aula. A primeira aula na unidade de vocês, a aula presencial, a aula inaugural, que é o nome que eles dão. E eu vou falar algumas coisas que provavelmente já foram faladas na aula inaugural, outras coisas vocês vão ver pela primeira vez aqui. Então, se por acaso eu repetir ou alguma coisa assim, não fiquem muito chateados, é só porque se eu repetir, é com certeza que são informações extremamente importantes. Então, vocês anotem aí no caderninho de vocês, no bloco de nota de vocês, porque com certeza são informações que precisa ser falado 2 ou 3 vezes. O José Fabrício está com a mão levantada. Você quer fazer alguma pergunta, José? O Rodrigo falou que não teve aula inaugural ainda. Então deve ter ainda. Eu acredito que já teve no de vocês. Se eu não me engano, vocês são a turma da Caterpillar? É isso mesmo? Ou tem outras turmas aqui também? Quem consegue me responder? Sim, é Caterpillar. Então eu acho que vocês já tiveram a aula inaugural aí. Mas vamos seguir. Qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão, se a dúvida for na hora. Se for uma dúvida, de repente, sobre algo que eu não estou falando ali no momento, você pode mandar no chat. Depois eu paro, dou uma olhada no chat todo, dou uma olhada nas coisas todas, para poder responder nas perguntas para vocês. Tá certo? Então, o que que eu vou falar aqui? Eu vou falar principalmente do EAD, certo? Vocês estão vendo a apresentação que eu compartilhei aí? Vocês têm uma reação também, que vocês podem dar um joinha se vocês quiserem. Tem um react, que eu consigo ver também quando vocês forem reagindo. Fazer uma carinha, tipo isso daqui, ó. É isso aí. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a principal dinâmica do curso de vocês? E isso com certeza já falaram, mas eu preciso falar de novo. Eu preciso falar isso 1 milhão de vezes para vocês entenderem. A educação de vocês, ela tá estipulada em duas coisas, que é a parte presencial e a parte à distância. Por que que a gente fala isso tantas vezes? Independente de você estar num curso EAD ou num curso presencial, o certificado de vocês é o mesmo. Isso quer dizer que vocês estão cumprindo presencial ou EAD a mesma quantidade de horas do que o curso presencial. Isso significa que vocês vão precisar se dedicar tanto quanto quem está indo presencialmente para a unidade. A diferença é que vocês vão ter que se dedicar em casa, certo? Então, as duas partes são extremamente importantes. Vou só dar um exemplo. Eu recebi uma mensagem de um aluno que não tinha entendido uma questão da prova, falou que ele não tinha visto esse conteúdo. E esse conteúdo estava no livro didático e estava no material EAD. Ele foi fazer uma prova presencial e não conseguiu fazer a questão. Ou seja, faltou ele fazer a parte EAD para saber aquele conteúdo para a parte presencial. E muitas vezes isso vai acontecer na eletrotécnica. O professor do presencial vai estar ali para passar práticas, para passar experiência, para passar isso tudo, mas vocês precisam chegar na aula presencial já com os conteúdos estudados. E muitas vezes o professor, ele vai considerar que vocês já sabem o assunto quando chegar na aula presencial. Então não pensem muito bem que vocês vão ir para a aula presencial para aprender. A grande maioria, eu posso falar aí que 99% das aulas vai ser o professor já considerando que vocês sabem os conteúdos, que já estudaram os conteúdos que estão no AVA, que estão no guia de estudo que está no AVA. Ali tem o guia todo certinho, mas a gente vai chegar lá. Então,
Qual que é a principal característica do EAD que é tão bom para algumas pessoas e outras pessoas têm um pouco de dificuldade? É a autonomia do aluno. O conteúdo à distância, vocês podem ver já aí na primeira OC de vocês, as avaliações e recuperações estão disponíveis desde o primeiro dia que começou a UC. A unidade curricular começou, você já tem as provas disponíveis. Depende de você ir lá, estudar os conteúdos e fazer as avaliações. A gente está tentando dar o máximo de autonomia para vocês. Por que a gente faz isso? Tem alunos que gostam de pegar na primeira semana do curso, estudar tudo que tem para estudar, fazer a avaliação. Essa é a forma dele de aprender. Outros alunos, por exemplo, como eu prefiro muito mais estudar uns 15, 20 minutinhos todo dia, ou uma meia hora todo dia, durante o período do curso, ou até acabar os conteúdos e fazer a avaliação. Então, isso não é algo que a gente quer determinar como vocês vão estudar. A gente quer deixar para vocês. A autonomia de vocês. Vocês vão estudar da melhor maneira que é para vocês. Mas lembrem-se que vocês precisam cumprir as horas, precisam estudar. Cumprir as horas que eu falo é estudar de fato os conteúdos EAD, dedicar o tempo ali para aprender aquilo ali. Tá certo? E os encontros regulares aos finais de semana, que pode ser no sábado ou não, dependendo da unidade de vocês. Tem unidade que tem aula sábado, tem unidade que tem aula durante a semana. Então isso vai depender sempre da unidade. A gente tem algumas recomendações para as unidades de quando devem ser as aulas, mas isso fica total a critério da unidade. Então, o que a gente pode falar do modelo EAD? O que o modelo EAD é responsável por? Construção de experiências de aprendizagem de acordo com a necessidade dos estudantes. Vocês têm uma grade curricular. A gente precisa não só jogar para você um livro e falar, olha, tá aí o livro, estude. A gente tem que criar uma experiência. E tudo nessa experiência está ligado, desde o material, o SCORM que você vai estudar e a avaliação que você vai fazer. A avaliação também faz parte do ensino. Por isso que as avaliações, vocês têm duas chances de fazer a avaliação, porque de repente na primeira você foi muito mal, percebeu que precisava estudar mais um pouco, então ela também está servindo como uma ferramenta educacional. E deve atuar como orientador e mentor desse processo produtivo, assumindo a parceria na construção coletiva da ação autoral. Pessoal, a gente tá ali, vocês têm o tutor responsável do curso de vocês. No caso dessa primeira, eu sei que vocês estão agora no momento. É a Regina, vai ser o Cristiano para a próxima UC de vocês, que é a eletricidade. Eles estão ali para responder vocês. Um dos principais trabalhos deles, e meu também na unidade, porque eu também sou tutor de algumas UCs, é responder às dúvidas dos alunos, os questionamentos. Às vezes até você fez uma questão da prova que você não concorda. Fala, pô, não gostei dessa questão, não acho que essa questão ficou legal. A gente sempre dá total liberdade para o aluno mandar mensagem para a gente. A gente pode explicar uma questão, a gente pode explicar um conteúdo, a gente dá toda a liberdade para a gente estar sempre em contato com os alunos. Mas é claro, a gente depende de vocês mandarem as dúvidas para a gente. Então não precisa ficar preocupado. Tem alguma dúvida? Manda lá no chat do AVA para a gente. E o aluno passa a produzir conhecimentos desenvolvendo competências. Por que a gente fala isso, pessoal? O conteúdo que a gente coloca lá no AVA disponível para vocês não é todos os detalhes do mundo de todas as matérias. Então, o aluno aprendeu alguma coisa, quer saber mais, ele precisa pesquisar mais sempre. Isso serve para qualquer instituição de ensino, qualquer faculdade, qualquer coisa. Você vai ter lá o livro, mas não fique preso só a isso. Você precisa se desenvolver. Desenvolver experiências, competências. Às vezes você tem uma pergunta que você fala, ah, não deve ser importante, mas pergunte. Às vezes, no processo de perguntar, você está desenvolvendo novas competências. Beleza? Tranquilo até aqui? Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, porque às vezes eu me empolgo e vai embora.
É a grande questão dos hiperativos. É assim que funciona. Tá certo? Tá dando para compreender? Tá tudo legal? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, levanta a mão, manda uma mensagenzinha aí. Se não, eu vou mandar ver nisso aqui. Vamos lá. Orientação de estudo. Aprender. Essa é a meta prioritária para quem estuda e não é diferente em cursos à distância. Por que que a gente coloca isso? Mais uma vez, a gente está batendo na tecla de vocês precisam de dedicação e disciplina. Vocês precisam descobrir qual é a maneira que vocês estudam. Se é aos pouquinhos, se é tudo de uma vez, se precisa passar por mais de uma vez ou uma vez é suficiente, mas isso você só faz se você estiver constantemente acessando a sua plataforma. Você saber o que está acontecendo ali. Então, a aprendizagem exige dedicação, motivação e disciplina. Por que os três são tão próximos? Qual a diferença de dedicação e motivação? O que tem de diferente nisso? Dedicação é quando você está de fato se entregando para aquilo ali, deixando de fazer coisas para aquilo ali, colocando grande energia no que você está fazendo. E motivação é o porquê que você está fazendo isso. Por que que você está se dedicando, sabe? Tem alguém com o microfone aberto aí, ó. Sabe? Você precisa se motivar, saber os porquês que você está fazendo aquilo, se dedicar a fazer aquilo e ter a disciplina de criar umas regrinhas suas. A gente dá autonomia, mas vocês precisam criar algumas regras suas. Que seja de estudo de vez em quando, independente do que seja. Ah, tem gente com o microfone aberto. Deixa eu mudar um negócio aqui que eu vou descobrir. Já descobri quem é. Vamos lá, vamos seguir. Então, o que que a gente tem, principalmente nesse curso? Dominar técnicas instrumentais básicas. Leitura, escrita, cálculo, técnicas de estudo, entre outras. Tanto que vocês estão fazendo uma matéria agora de comunicação oral escrita, que basicamente é português. A parte escrita, e aí você tem uma parte oral também, que é como se comunicar. Muita gente não consegue entender a importância disso. Mas com certeza, quem já trabalhou em algum local, por exemplo, que era um local de um ambiente difícil de se trabalhar, sabe o quanto se comunicar bem é importante. O quanto você explicar o que está acontecendo, às vezes até você vender o seu serviço, você mostrar para as pessoas o que você está fazendo para você poder crescer dentro da empresa. Essa parte de comunicação é muito importante. Você saber cálculo. A grande pergunta que todo mundo se faz, pô, por que que eu decorei a fórmula de Bhaskara e até hoje tenho a fórmula de Bhaskara na minha cabeça? Não é sobre a fórmula de Bhaskara, é sobre a sua capacidade de resolver problemas de formas lógicas. Você desenrolar o problema todo de forma lógica. Tanto que hoje em dia ninguém mais cobra decorar fórmula, porque não tem propósito. O importante é você saber o que fazer com ela. Então, essas partes de técnicas instrumentais são muito importantes para o curso de vocês. Mais uma vez, falando do plano de pessoal de estudo, que é você desenvolver a sua forma de estudar, descobrir o que funciona para você. Se passou uma UC, você tirou aquela notinha suada para passar, é porque tem alguma coisa errada com a sua rotina, com a sua disciplina. Pô, passou essa disciplina, perdi a prova. Pessoal, toda UC, sem exceção, sempre tem aluno que perde data de prova. Aí o aluno manda mensagem pra gente, professor, por favor, perdi a data de prova. Gente, muitas das vezes não tem o que fazer. Vocês vão acabar reprovando uma UC, tendo que fazer dependência, porque você perdeu a data da prova. Então, como é que você não perde a data da prova? Entrando sempre ali no AVA, anotando, botando num calendário, ver o que funciona para sua disciplina.
E possuir habilidades para obter, quando necessário, a informação precisa. Isso é porque você vai fazer a prova. Você tem um livro disponível, mas você sabe aonde está o que você precisa daquele conteúdo? Você, por exemplo, você começou a matéria de eletricidade e você precisa saber ali o método de Maxwell. Ou você vai achar isso no livro, vai saber o que você vai precisar, ou você vai ter que ficar gastando meia hora para fazer uma questão porque você não sabe onde está no livro. Então, essas partes são importantes, dependem de disciplina. Desenvolver um estilo próprio de aprendizagem, é o que eu já falei. Ser consciente dos próprios pontos fortes e fracos como estudantes. Também é o que eu falei, descubra qual que é a melhor maneira para você. Vocês estão num EAD, muita gente acaba abandonando o curso simplesmente porque não conseguiu desenvolver a própria rotina, não descobriu quais são os próprios pontos fortes e fracos. Eu te falo, o meu ponto fraco é que eu esqueço muito rápido das coisas que eu acabei de ver. Eu tenho uma memória de curto prazo muito pequena, muito ruim. Então, o que que eu faço? Ao invés de eu passar um dia inteiro estudando, 2 horas estudando, eu estudo meia hora todo dia. Porque aí aquele conteúdo ainda está na minha cabeça no dia seguinte. E depois de um tempo eu nunca mais esqueço esses conteúdos. Essa é a minha forma de estudar. Eu já estou aí na minha quinta graduação e tem funcionado. Mas ainda assim, é sempre importante saber quais são os seus pontos fortes. E aprender com o ambiente, com os estímulos diariamente recebidos. Os seus tutores vão sempre mandar mensagem também. Eles vão estar sempre estimulando vocês de alguma forma. Vocês vão ter, às vezes, cursos, aulas extras, aulas memoráveis. Quando vocês terminarem o primeiro módulo, vai ter uma aula memorável, que é sempre um evento ou alguma palestra, alguma coisa assim, que é sempre para melhorar o conteúdo de vocês. E isso é uma partezinha institucional da metodologia Senai de educação profissional. Eu vou ler só esse pedacinho para vocês verem. É, a metodologia Senai de Educação Profissional foi desenvolvida através do compromisso do Senai em desenvolver formação profissional para a indústria com a qualidade dos processos de ensino e aprendizagem fundamentada na metodologia de formação de competências. É um texto muito grande para dizer que a gente tem uma metodologia de ensino focada no trabalho, focada nas empresas e nas indústrias que a gente já sabe que funciona. A gente tem um método educacional que é todo baseado nos melhores escritores, nos melhores desenvolvedores de educação, e todos os nossos professores têm experiência profissional na área. No Senai não tem nenhum professor que fez faculdade e foi trabalhar no Senai. Todos eles passaram pela empresa, tiveram suas próprias experiências, tanto que o fato de vocês terem diferentes tutores para cada OC é um reflexo disso, porque a gente sempre pega os tutores que têm mais experiência naquela área e coloca eles para ser tutor daquela UC. Então, vocês vão estudar comunicação oral e escrita com a Regina, que tem grande experiência nisso. Depois vocês vão estudar eletricidade com o Cristiano, que também é um cara que tem uma vasta experiência em indústria com eletricidade, etc. Então, a gente vai estar sempre focado nessa parte. E aqui eu não sei se vocês já viram, mas isso é a apresentação do curso de vocês com a carga horária que vocês têm. Vocês estão vendo o meu mouse aí? Dá para ver o meu mouse passando por aí? Eu acho que sim, né? O que que acontece, pessoal? A gente tem aqui por módulo, tá? E aqui vocês estão, por exemplo, no primeiro módulo. O que que vocês têm de primeiro módulo? Comunicação oral e escrita, são 60 horas. E vocês têm 44 horas de ensino à distância e 16 horas de ensino presencial. Tá certo? Isso quer dizer, cada aula normalmente tem 4 horas. Então, vocês vão ter em torno de 4 aulas presenciais. Quando você chegar na próxima UC, eletricidade, você tem 140 horas à distância e 40 horas presencial.
Daqui vocês conseguem entender por que a gente bate tanto na tecla de pessoal, estudem o conteúdo EAD. Porque a maior parte do seu curso está aqui, ó. Está na distância. Está nos conteúdos que tem lá, livros, materiais, avaliações, fóruns. Então é muito, muito importante que para se tornar um bom profissional, você estude essa parte, tenha essa disciplina e faça. E aqui a gente tem todos os módulos. O quarto módulo, como é o último, ele é um módulo mais pesado, tem umas matérias bem complicadinhas, tem umas partes muito, muito, muito importantes. Vocês vão ter um projetinho de vocês que vocês vão ter que fazer no final. Então, tem bastante coisa aqui. Isso aqui, se vocês quiserem, vocês conseguem na unidade de vocês, está sempre disponível. Mas isso daqui é o pré-requisito de vocês, tá? Isso daqui também é mais ou menos a ordem das matérias. Às vezes a gente muda um pouquinho a ordem, mas de modo geral é a mesma coisa, tá? Que eu posso falar, por exemplo, que agora está modificado, essas duas aqui de acionamento de dispositivos elétricos e instalações elétricas industriais foram invertidas, mas isso não é coisa que vocês precisam se preocupar, é só para caso vocês queiram saber como funciona. E aqui a gente tem toda a carga horária desse curso de eletrotécnica que vocês estão fazendo, tá? Aqui é o que eu expliquei, né? Por exemplo, comunicação oral e escrita tem 44 horas presencial, à distância e 16 horas presencial, tá? E como esse curso é organizado? Você que é o aluno, eu vou falar isso muito, muito, muito claramente, porque isso dá muito, muito, muito problema. Eu tenho que responder dezenas de alunos todas as vezes. O que está escrito aqui que é o primeiro trabalho de vocês, pessoal? Calendário. Vocês precisam saber os dias das aulas presenciais, o dia que termina o seu C, o dia que são as suas provas, e sempre lá no AVA vai ter essa informação. Vai ter o calendário de vocês, vai ter a parte da prova. Então, a primeira coisa que vocês precisam estar sempre atentos é o calendário. Depois, o AVA. O AVA vai ter orientação, vai ter todo o material de vocês, vai ter o seu tutor ativo ali para poder responder, vai ter lá o livro didático, que é 100% digital e fica disponível para vocês enquanto vocês estiverem fazendo o curso, tá certo? Essa é a parte que é principal da gente. Então, como que funciona aqui? Por exemplo, ó, essa aqui é a Regina, que é a tutora de comunicação de vocês. Na sexta-feira, você tem aula presencial, você vai ter um tutor presencial, que ele que vai resolver a parte dos presenciais, e tudo que for em relação ao EAD, você vai resolver com a tutora online de vocês, ou o tutor, quando vocês estiverem. Então a gente tem essa divisão, tá? A parte presencial, vocês precisam ver sempre com a unidade de vocês. Qualquer coisa do EAD, fala com a gente. Mas, lembrando de uma coisa importante, nós estamos aqui para ajudar vocês em qualquer coisa. Se você teve alguma dúvida do presencial que talvez a gente possa resolver, por via das dúvidas, manda mensagem para a gente. Na pior das hipóteses, eu consigo pegar a sua dúvida, passar para o supervisor da unidade de vocês, para a orientação pedagógica, falando: olha, tem aluno que está precisando desse tipo de coisa. E o professor vai passar isso em sala. Então, na dúvida, conversa com a gente. E isso daqui é uma parte importante, tá? Vocês provavelmente já viram isso aqui, mas eu vou falar de novo, que é a avaliação de vocês, tá? O que que a gente tem de avaliação? 40% da sua nota vem do AVA, vem dos materiais online. 60% vem do presencial. O que que isso quer dizer? Que a sua nota do presencial, para começar, não é suficiente para você passar na UC. Se você tirar 10 no presencial e 0 no EAD, sua nota vai ser 6 e você vai ficar reprovado naquela matéria. Tá certo? E isso é um cálculo simples, né? A sua nota do AVA vai ser considerado como 40% da nota, então você vai pegar aquela nota lá, vai multiplicar por 0,4 para chegar nesse valor, e você vai pegar a sua nota do presencial, vai multiplicar por 0,6, que nada mais é do que você colocar dentro de uma porcentagem. Certo?
Isso é importante. E aqui no presencial tem uma coisa que é falado que é presença obrigatória. Pessoal, esse curso ele é híbrido. Isso significa que ele tem parte presencial e parte EAD. A única coisa que não tem conversa, não tem como resolver, não tem como dar outra situação, é falta. Se você faltar nas aulas presenciais mais do que. Desculpa. Se você tiver menos do que 75% de presença, você está reprovado naquela UC. Agora você imagina, uma UC que tem 4 aulas, certo? Se você faltar uma, você já perdeu ali 25%. Se você faltar a segunda, você está reprovado. Isso é muito preocupante, porque às vezes na nota você consegue fazer alguma coisa ou não. Na presença é obrigatório por lei, não tem jeito. Só tem uma situação, eu ia falar duas, mas eu vou colocar uma situação que é a legislação nacional, que é a de atestado médico. Se você tiver o atestado médico, você tem até 48 horas para protocolar ela no sistema e você não é abonado à falta. Mas o fato de você ter apresentado um atestado médico previne que você seja reprovado por falta, certo? E uma outra condição que o Senai faz normalmente é caso você tenha algum problema relacionado ao seu trabalho, se você avisar, se você pegar uma declaração no seu trabalho assinada e carimbada e levar no Senai, geralmente as unidades elas dão esse benefício para o aluno. Porque a gente quer parceria com as empresas, a gente não quer gerar problema e a gente sabe que a grande maioria de vocês trabalha. Então, de repente, você teve que ficar até depois da hora e vai perder a aula presencial. Pede uma declaração do seu trabalho que você ficou lá, assinada, carimbada, apresenta o quanto antes na sua unidade que a gente consegue aliviar isso. Eu vi uma pergunta aqui. A nota é dividida pelo porcento do AVA e do presencial. É exatamente isso. O AVA vai dar 40% da sua nota, o presencial vai dar 60% da sua nota, certo? Então, se você tirar 5 no AVA e 10 no presencial, você vai ficar com 6 do presencial e mais 5 é metade dos 40% lá que você poderia alcançar. Então, você vai ficar com 2. Se você tirar 6 com 2, você vai ficar com 8 no final. Não sei se faz sentido da forma que eu falei, mas é mais fácil se você ver por porcentagem. No AVA, você vai de 0 a 40%. Lá no AVA vai estar a nota de 0 a 10, mas na sua nota final ela vai de 0 a 40%. O presencial vai de 0 a 60%. Essa é a sua nota, e você precisa alcançar uma nota 7 no final para poder passar na UC, a não ser que você esteja fazendo recuperação final. Aí tem um outro cálculozinho lá, mas de modo geral é o 7 que você precisa. Ficou claro isso? Frequência. As etapas à distância são comprovadas pelas realizações de atividades no AVA e o presencial nas faltas que vocês podem ter. Qual é a única coisa que eu vou. Isso que eu já falei? Qual é a única coisa que eu vou falar daqui, pessoal? É, é muito frequente que o aluno, por exemplo, fale: Ah, professor, puxa, perdi a prova porque eu tive um problema no dia tal e acabou passando a data da prova. Bom, você tem no mínimo um mês para cada OC, que você poderia ter feito a prova em qualquer momento, mas a gente entende, problemas acontecem. Por outro lado, a gente tem todas as informações de tudo que vocês fizeram no AVA. Eu sei quantas vezes vocês entraram no AVA, quantas vezes vocês acessaram o exercício, quantas vezes vocês acessaram a prova, quanto tempo você ficou no AVA. Então, tudo que você faz online eu tenho relatório. E a gente pode usar isso para, de repente, realmente ver se o aluno está dedicado àquilo ali e teve um problema ou não. Ou o aluno entrou no último dia, tentou fazer tudo, não conseguiu, acabou a luz na casa dele. A gente vai ver, pô, o cara só entrou no último dia. Será que a gente vai poder abrir uma sessão para ele? Isso
é algo que a gente sempre considera. Então, eu recomendo sempre que vocês se dediquem nos dois. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Avaliação é um processo contínuo e cooperativo, tá? Ela pode ser individualmente ou em grupo, tanto no AVA quanto nos momentos presenciais. O acompanhamento e a avaliação dos alunos são individuais. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Se por acaso vocês fizeram algum trabalho presencial que precisa postar lá no AVA, se precisar vocês postarem algo no AVA, todos os alunos têm que fazer a postagem. Não adianta postar um aluno do grupo lá, dizer, ó, esse é o meu grupo. Os outros alunos vão ficar sem nota. Então, se por acaso foi um trabalho em grupo, mas tem que postar no AVA, todo mundo tem que postar, certo? Mesmo que seja o mesmo trabalho, todo mundo tem que postar lá no AVA. Instrumentos, efetivação de questionários, isso aqui é tudo que a gente pode utilizar para avaliar vocês. Questionários, participação no fórum, entrega de desafios, acessar o ambiente EAD periodicamente, isso também pode ser um critério. Participar das aulas presenciais e realizar atividades práticas, avaliação individual, práticas nos momentos presenciais. Pessoal, vocês estão sendo avaliados o tempo todo. Isso é um fator importante para o aprendizado de vocês. E os professores sabem quem realmente está dedicado ali ou não. Isso vai afetar o ensino de vocês e isso pode afetar a nota de vocês. Eu já estou avisando aqui para vocês não depois falarem, ah, ninguém avisou. Estou avisando. A sua nota pode ser afetada pela sua dedicação, pelo seu acesso, por quanto você pergunta, por quanto você participa. Tudo isso pode fazer parte da sua nota. O professor pode considerar isso como um ponto ou 2 pontos da nota. Quando eu era professor de unidade, eu fazia isso, eu avisava os alunos: olha só, da prova de vocês, 2 pontos vai ser a participação de vocês na sala. Todos os dias eu fazia anotação de quem estava participando, quem estava cooperando, quem estava realmente fazendo, ou quem estava no celular o tempo todo na aula. Isso também pode ser um critério de avaliação. Não estou falando que obrigatoriamente vai ser, mas também pode ser. E as recuperações das atividades online e presencial, tá? Toda parte online você tem uma recuperação paralela para a nota da etapa 1. Sempre que eu falar etapa 1, é o momento EAD, é o que vocês têm no AVA, tá? Etapa 2 é a parte presencial, a não ser que a matéria não tenha parte presencial, tá? Isso vai acontecer lá para frente de vocês. Mas toda matéria que tem presencial, a etapa 1 é a parte EAD, a etapa 2 é a parte do presencial. E toda parte EAD você tem direito a uma recuperação paralela. Se vocês forem lá na aba da recuperação, vai estar lá, recuperação 1 EAD. O que isso significa? Se você tiver, por exemplo, 3 avaliações nessa UC, a primeira UC de vocês eu acho que tem uma só, mas depois vai vir muito mais. Você tem 3 avaliações no EAD. Você pode fazer cada uma dessas avaliações 2 vezes. E depois você tem a recuperação da etapa 1, que vai ser a recuperação dessas avaliações. Por outro lado, o presencial também vai ter uma recuperação da etapa presencial, que isso pode ser uma atividade online ou pode ser uma atividade presencial que vocês vão ter que marcar com os professores de vocês. Tá certo? Então, e no final, vocês têm a recuperação final, que é para tudo. Que é para parte online e parte presencial. Vocês têm a última chance ali na recuperação final. Calendário. Sempre na UCs de vocês vai ter o calendário do módulo com a data de início e fim de cada uma das UCs de vocês. Vai ter sempre tudo lá certinho. E a data da recuperação final. Sempre na UC de vocês vai ter esse calendário, tá? É padrão. Informações importantes.
Tem mais muita coisa não, tá, pessoal? Vocês vão ficarem muito entediados de só ouvir minha voz durante uma hora. Dificuldades e problemas no AVA devem ser encaminhados. Esses problemas que a gente está falando são problemas de sistema, tá? Encaminhados através do Alvin, o chatbot que a gente tem, para tentar resolver o problema, tá? Dificuldades e problemas técnicos referente à parte online teórica do curso. Manda para o tutor no AVA. Dificuldades referentes ao presencial do curso vai ser resolvido diretamente na sua unidade, tá? Mas o que que eu falo? Por via das dúvidas, pode mandar mensagem para gente. A gente pode encaminhar, falar, ó, vê lá no Alvin, ó, vê lá na unidade. Por via das dúvidas, manda mensagem pra gente. Só não deixa de mandar mensagem, só não deixa de tentar resolver o problema. Tá certo? Então a gente tem o Alvin, o chatbot de vocês, o tutor online de vocês, e a gente tem a unidade também para dar o suporte que vocês precisam. E o que que a gente tem do AVA, pessoal? Eu vou mostrar um pouquinho o AVA. De repente alguém ainda está com dúvidas de como pode estar o AVA, então eu vou mostrar ali ao C de vocês. Mas a gente tem o onboarding, que sempre vai estar lá no título da onde vocês acessam o AVA. Então tem várias informações ali. Deixa eu ver se esse aqui eu vou conseguir abrir. Eu já mostro para vocês também. Esse aqui eu acho que eu vou mostrar direto no AVA. É mais fácil do que eu ficar mostrando é, slide para vocês. É mais direto. Só um minutinho. Deixa eu voltar o slide aqui. Cadê? Olha só, pessoal. Estão vendo aí? Esse aqui é o onboarding de vocês, tá? Na hora que você abre a página, geralmente ele está lá em cima. Vocês têm aqui visão do curso, encontre seu tutor, navegação no AVA, download de arquivos, toda a parte é, de como funcionam as coisas para vocês. Então ele está lá para dar suporte para vocês, tá certo? Esse aqui é o onboarding de vocês. E a UC de vocês eu já vou abrir aqui para vocês verem também. Você me dá só um segundinho que não estava aberto. Só um minuto, senhores. Não fiquem nervosos. Se alguém que tiver alguma dúvida aí, agora é a melhor hora possível para você tirar dúvida. Alguma dúvida? Por enquanto, estamos tranquilos. Só pegar o link da sala de vocês aqui. Aí, desculpem a demora, tá na mão. Estão vendo aí a janela do AVA de vocês? Não travou não, eu só tava abrindo o link, cara. Não precisa ficar tão chateado comigo, não. Vamos lá. Isso aqui, pessoal, pode ser um pouquinho diferente a minha tela da de vocês, porque eu tenho mais opção, mas é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem aqui a apresentação, então aqui vai ter sempre aula de apresentação. Isso aqui, por exemplo, tá oculto para estudantes, porque eu vou colocar
Em breve, assim que eu terminar aqui e postar esse vídeo no YouTube, eu vou colocar lá. Mas vocês têm aqui o calendário e o guia de estudo de vocês. O calendário vai ter todas aquelas datas que eu falei para vocês, olha lá. Tem todas as datas separadinhas, tem o início da UC, término, recuperação final. Então sempre vai ter todas as datas para vocês. E outras informações, além do livro didático de vocês que também está aqui, certo? Situação de aprendizagem é aonde vai estar a parte de ensino de vocês. Aqui vai estar o SCORM, vai ter anexos a mais, o fórum que vocês podem conversar, toda a atividade, conhecendo o contexto, tudo vai estar aqui nessa parte aqui chamada de situação de aprendizagem, certo? Depois a gente tem as avaliações de vocês. Essa aqui, por exemplo, tem uma avaliação à distância e uma avaliação presencial. Então vocês vão ter que fazer isso nas unidades. É possível que o professor da unidade passe mais de uma avaliação para vocês, mas no final vai ter que ser tirado uma média e colocado aqui a avaliação presencial. Depois vocês têm a recuperação da etapa 1, que eu expliquei que era daquela etapa à distância, recuperação da etapa 2, que é a parte presencial, e a recuperação final de vocês. Tá certo? Então, isso daqui é a parte principal do AVA de vocês, tá? Vocês têm as suas notas para vocês darem uma olhadinha aqui. E o AVA basicamente é isso. Vai diferenciar um pouquinho de uma OC para outra. Tem os Cs que vão ter mais situações de aprendizagem, tem os Cs que vão ter mais avaliações. Mas essa é a parte principal do que vocês têm aqui. Vocês precisam estar sempre acessando, vocês precisam ver todo o material que está aqui, ver os livros didáticos, ver os SCORMs, fazer as avaliações. Você tem aqui as perguntas e respostas. Vocês podem ver aqui que eu tenho 1956 pessoas com quem eu converso e alunos que eu tenho para responder. Então vocês têm sempre aqui podendo acessar e vocês vão ver quem são os tutores que falam com vocês. Eles vão sempre mandar mensagem para vocês estarem atentos com isso. E essa é a parte importante. Vocês têm aqui a barra de progresso para vocês saberem se vocês já fizeram tudo ou não, com uma exceção. Ela não vai ficar em 100% se você tirar alguma nota baixa, tá? Mas não se preocupe com isso. O importante é vocês verem aqui. Tá vendo aqui que ele apareceu? Eu tô apontando com um dedo na minha outra tela. Tá vendo? O professor nem sempre é inteligente. Tá vendo aqui que ele tá progresso 0 de 2? Quer dizer que tem duas coisas para você fazer ali ainda. Aqui tá progresso 0 de 11. Então tem 11 coisas para você fazer dentro dessa parte, dessa situação de aprendizagem. Tá certo, pessoal? Esse aqui é a parte do AVA de vocês. Tá? É o que estava aqui, toda a situação de aprendizagem. E basicamente o que eu tinha para falar hoje com vocês é isso. A gente ia ter a Regina que ela ia dar uma passada aqui, mas eu não sei se ela conseguiu porque ela estava numa outra apresentação, mas isso não tem problema. E agora é a parte que eu abro para dúvidas. Querem alguma coisa adicional? Querem que eu repita alguma coisa? Querem que eu volte alguma coisa da apresentação? Como que vocês estão, pessoal? Tá tudo certo, pessoal? Estamos entendidos? Então, olha só. Vou avisar porque sempre acontece. Eu já falei 2 vezes, eu vou falar a terceira. Fiquem atentos com as datas, pessoal. Toda hora eu tenho que ficar mandando mensagem para o aluno para ele não perder a avaliação. O pessoal perde muita avaliação, pessoal, muita, muita, muita. Todas as vezes nas aulas de apresentação eu falo isso, eu repito um monte de vezes e ainda assim muita gente perde. Mas mantenham um calendário certinho. Fiquem atentos para vocês não perderem isso. Tá certo, pessoal? Se não temos dúvidas, eu posso encerrar. De qualquer forma, eu fico sempre disponível para vocês, tá?
Vocês podem me procurar lá no Ava, vocês podem pedir até o meu contato para o tutor de vocês, vai ter sempre alguém conversando com vocês. Vocês podem entrar em contato com a unidade também. Tô com um probleminha lá no Ava e tal, será que vocês conseguem me ajudar? Eles podem tentar ajudar vocês, mas geralmente vai ser direto com a gente, tá certo? Qualquer coisa a gente entra em contato com a unidade de vocês. Mas não deixem de entrar em contato com a gente, não deixem de perguntar, tá certo? Ter dúvidas é muito importante, tá, pessoal? Só para a gente fechar, eu vou dizer algo para vocês que eu acho muito importante, que são duas coisas que eu sempre falo, que a primeira é que a falha ensina muito mais do que o sucesso. A gente está tão preso hoje em dia, tenho que acertar, tenho que fazer certo da primeira vez, sendo que o método de você aprender alguma coisa e se desenvolver não é só pelo sucesso. A falha é uma parte tão importante quanto o sucesso. Então, se você erra o exercício 20 vezes e acerta uma vez, é o que você precisava. Não fique chateado porque você errou 20 vezes. Não, isso é o processo. É isso que é o esperado. O esperado é que vocês vão superar as falhas até atingir o sucesso. É assim que se faz aprendizado e é assim que se faz um desenvolvimento. Essa parte é muito importante, tá? E uma outra parte que eu sempre falo para os alunos é: não faça as coisas de maneira objetificada. Não estude eletrotécnica só porque você quer trabalhar numa fábrica como um eletrotécnico. Não faça eletrotécnica só porque você quer um emprego. Não estude matemática só porque é parte do conteúdo da matéria. Não estude física só por causa disso. Não pegue eletricidade só porque vai ter uma prova. Faça tudo para se desenvolver. Se desenvolver como pessoa, desenvolver um aprendizado maior, desenvolver as suas capacidades, não só na empresa. Pensa, vocês estão estudando eletricidade, vocês podem usar isso na casa de vocês. Vocês podem trabalhar na fábrica? Sim. Vocês provavelmente vão começar com isso, trabalhando na indústria, mas o curso permite muito mais coisas do que isso. Vocês vão estudar predial, vocês vão estudar sistema elétrico de potência, o que significa que se você não quiser ser funcionário e quiser abrir a sua empresa, nós estamos dando todo o recurso para vocês. Eu não acho que vocês têm que estudar para virar um profissional. Eu acho que vocês têm que se desenvolver e o que vier disso vai ser lucro para vocês. Vocês vão aprender a ser empreendedores, vão aprender a ser profissionais, vão aprender ética e tudo isso faz parte do seu desenvolvimento. Tá certo, pessoal? Eu acho que é o que eu tinha para isso. Qualquer dúvida, não deixe de perguntar lá para a tutora de vocês. Inclusive, ela está me mandando mensagem aqui agora. Só um minuto, pessoal. Oi, Igor. Eu estava respondendo você agora, Regina. Eu acabei de fazer Então, meu encerramento. Pode falar com ele, se então apresenta, gente, só para eles saberem. boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos ao curso de Eletrotécnica do Senai, como provavelmente o Igor já falou. Eu sou a tutora Regina, vou trabalhar na primeira unidade curricular com vocês de comunicação oral e escrita. Estou entrando agora, gente, porque eu estava no curso da automação. Na verdade, eu faço tutoria do curso da automação, o Igor faz o curso de tutoria da eletrotécnica, só que dentro do Senai a gente se divide em várias áreas. Então, pegamos tutoria de eletrotécnica, de outros cursos, para conhecer mais alunos, conhecer os formatos diferentes da organização do conteúdo e trabalhar com todos, tá? Então, por isso que eu estou entrando nesse horário. Mas, gente, provavelmente o professor Igor já mostrou para vocês a primeira unidade curricular, né? Como ela é dividida, como ela é organizada. Nós temos a sala virtual, que a gente vai seguir ela dentro de uma sequência correta, né? Sempre começando lá do primeiro tópico, finalizou o primeiro, vai para o segundo, terceiro e assim até chegar ao final. Finalizou todo o tópico, você já está apto a fazer as avaliações, né? Então, nunca faça avaliação antes de fazer a leitura. E na hora de você iniciar a avaliação, ela tem um tempo maior,
Então, você pode pesquisar, procurar, porque a parte online, o que que ela faz? Ela, na verdade, você vai fazer em casa. Então, se aproprie dos conteúdos teóricos e faça uma excelente avaliação, que ela tem peso de 0 a 10, só que o peso final dela, né, a nota de 0 a 10 com o peso de 40%. Então, busque o 10 para você já garantir o 4, tá? Então, gente, sempre busquem o máximo que vocês puderem, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, gente, sempre conversem comigo por mensagem, tá? Eu sempre vou mandando as mensagens para vocês, já provavelmente vocês já receberam de boas-vindas, já receberam do conteúdo a ser estudado da primeira semana, né? Vão receber da sexta-feira, vão receber da próxima segunda, e eu vou estar acompanhando todo o ritmo de vocês para quê? Para que vocês consigam vencer a unidade curricular dentro do prazo, tá? Então, sempre a avaliação, gente, ela é aberta com o início da UC e finaliza com o término da UC. Caso você não atinja a média 7, já na sequência, nos próximos dias, se for sexta-feira, vai ser numa segunda-feira. Se cair, tipo, finalizar numa quinta, já no próximo primeiro dia útil é recuperação final, tá? Sempre para vocês nunca se perderem nos prazos, estarem dentro. Tá legal, gente? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa da primeira unidade curricular? Oi, boa noite. Boa noite. Leandro, das provas aí, eu tentei entrar nos calendários lá, não consegui ver até quando que a gente tem que fazer essas atividades aí do EAD. Igor, você quer ampliar aqui avaliações? Ou entrar, ou você quer que eu entre? Na Chegou verdade, eu já estou cortado até aqui com ele para mim a aberto mensagem. aqui. Olha só, aqui no calendário de vocês, se vocês forem no AVA de vocês e acessarem o calendário, ó, Isso. ele tem aqui, essa primeira UC de vocês, comunicação oral e escrita, ela começou dia 12/8? Não, acho que esse é o calendário de outra turma. Não, então é do dia 21/10, na É verdade. 21/10, né? Isso. Eu preciso acessar... Ah, não, eu abri a turma errada. Exatamente. Pera aí, só um minutinho, pessoal. Deixa eu abrir a turma certa de vocês aqui. Tá aqui na agulha também. Uhum, isso mesmo, são muitas turmas, né? Pois é. Só um minutinho. Que já vai. Essa aqui é a turma de vocês. Aqui, ó. Esse aqui é o calendário de vocês. Primeira UC de vocês, comunicação oral e escrita. Início da UC, dia 21/10. E término da UC, 19/11. O que significa que vocês têm até o dia 19/11 para fazer as avaliações e recuperações. Tá certo? E aqui no final, no dia 21/11, vai ser a recuperação final e aí acabou. Essa UC. Aí ela já começa no mesmo dia que começa a eletricidade, que vai ser dia 21/11. Tá certo? No AVA, então, sempre vai ter aqui, ó, calendário e guia de estudos. Que são as duas bases para vocês. Abra o guia de estudos só para mostrar para eles. Isso. Ó, gente, na verdade, assim, o guia de estudos, na verdade, seria tipo um caminho por onde você vai percorrer, né, tipo do início até o final da unidade curricular, para vencer de forma tranquila, né, toda a parte teórica, os conhecimentos e as avaliações. Então, ele é bem destacado aqui, ó, na verdade, aqui nas fases, a gente tem, ó, a comunicação é trabalhada em 4 fases, geralmente são semanas, mas nem sempre cada fase a gente pode considerar como semana. A gente agrupa os conhecimentos dentro das fases, tá?
porque às vezes pode ser que termine em 3 semanas ou em 4, então nem sempre essas fases, mas geralmente a gente pode chamar de semana, tá? Seriam 4 semanas. Nós temos a primeira, a SA1, gente, nós chamamos de situação de aprendizagem 1. E aqui nessa coluna temos o conteúdo. Então, aquele conteúdo que eu passei na mensagem de vocês, eu retirei daqui, ó. Na etapa 1, que vocês vão ver lá, comunicação, técnicas de intelecção de texto e parágrafo. Daí, aonde que você encontra isso, gente? No capítulo 2, no capítulo 3 e no capítulo 4. 4, Igor? Tá pequenininho. 4, né? Tá. E aqui, isso mesmo, isso, agora sim, ficou bem legal para vocês verem, para a gente ver. Ó. Então, esse guia de estudo, gente, é essencial vocês acessarem sempre o calendário para vocês saberem os prazos, não se perderem dentro dos prazos, e o guia de estudos, qual é o conteúdo da semana que eu preciso vencer. Então, se você vencer todos esses conteúdos na semana, gente, vocês vão chegar lá no final, que é dia 19 de novembro, com basicamente aprovados, né? Tipo, com a nota já, com o conteúdo estudado, com as aulas presenciais feitas e partindo para eletricidade, tá, gente? Por que nós vemos primeiro a comunicação oral escrita? Porque é uma unidade curricular de extrema importância, gente, para você aprender a interpretar, a entender, a fazer trabalhos orais, né? Vocês vão fazer uma apresentação, e o que facilita depois no processo de aprendizagem das demais unidades curriculares do curso. Tranquilo, gente? Então, assim, ó, da semana 2 é esse o conteúdo, e eu encontro no capítulo 5, 6 e 8 do livro. Da terceira semana, esse conteúdo, e vou encontrar no capítulo 7, 9 e 10. Da quarta semana, do capítulo 11, 12 e 13. Mas se alguém tiver um tempo maior, pode acelerar isso, que deixar essa quarta semana só para terminar as avaliações, porque cada avaliação tem 2 tentativas, então se você não foi bem na primeira, faz a segunda. Se ainda não atingiu aquela média, faz a recuperação paralela. Então, chances você tem muita para conseguir caminhar com tranquilidade e chegar aqui no final sem precisar da recuperação final. Tá? Igor, da minha parte, eu acho que seria isso. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Gostaria de perguntar mais alguma coisa? O Leandro Rafael está com a mão levantada. Leandro, pode falar qual a sua dúvida? Ou pode escrever o que você achar melhor? Não, é que, tipo assim, no meu calendário, quando eu entrei ali, não parecia dessa fórmula aí que foi apresentado, entendeu? Só aparecia os dias do mês lá, mas não parecia do jeito que ela apresentou, você apresentou aí. Então, esse é o guia de estudos. Tá vendo aqui na minha tela que tem calendário e guia de estudos? São coisas diferentes. O calendário tem só as datas de início e de final, tá? Aqui, ó. O calendário é isso aqui. Vai só ser que só as datas. Páginas, né? Mas o que você precisa para estudar é o guia de estudos, que é o que vai aparecer todo esse conteúdo. Tudo bem, é o que eu falo ali no calendário mesmo. A hora que você entra no calendário ali, não aparecia desse jeito. Parecia tipo assim, 1, 2, 3, tipo assim, um calendário normal do esse mês, daqui, sabe? Ó, que está aparecendo agora na tela? É isso daqui? Isso. Esse de cima? Tá na segunda página. É só você descer que tem uma segunda página. Entendi. Você deve ter visto só a primeira página, só essa página daqui, ó. Que aqui também tá as coisinhas, só que a legenda tá aqui embaixo e as datas estão aqui embaixo, tá na segunda página. Entendi. Alguém perguntou ali como acesso o livro. O livro tá aqui também, ó. Livro de comunicação oral e escrita. Tá nessa aba de apresentação, só você descer aqui, livro de comunicação oral e escrita. Você vai clicar, ele vai abrir o livro aqui para você, ó. Igor, posso comentar uma coisa? Sim, claro. Gente, ó, que é importante para vocês, de repente, abram um Word e gravem esse link aqui, ó, do navegador, ó. Depois de formados, vocês vão ter acesso de todos os livros do curso de vocês. Então, façam uma biblioteca, coloca lá, UC1, Unidade Curricular 1, Comunicação Oral e Escrita.
copia e cola esse link aqui do navegador e salve no teu Word. Daí, quando você começar a eletricidade, lá o C2, faz a mesma coisa. Você vai estar criando a tua biblioteca, que depois de formado, você precisou alguma coisa lá de potência ou de instalações elétricas. Ah, o livro é tal. Clico, entro e tenho o livro no teu computador, tá? Ele não se perde esse link. Você vai ter acesso à estante virtual do Senai dentro do teu curso de formação. Tá Isso aí. legal, gente? José E eu Luciano, vi pode falar, que qual a sua dúvida? A respeito dos horários, eu que trabalho para uma terceirizada da Copel, eu viajo muito. Então vai ter dias que eu vou chegar um pouco tarde. E os meus patrões, na maioria das vezes, eles saem 5 horas, né? Sim. Eu quero quero saber mais se eu chegar, por exemplo, umas 8h30. Às vezes a gente vai para Guaíra Então, e essa relação com o presencial, você precisa avisar diretamente na sua unidade, tá? O que eu recomendaria para você é, se possível, sempre que você for atrasar, se você puder avisar e se você puder pegar uma declaração no seu trabalho. Só de que você trabalhou até tal hora, pode ser assinado e carimbado pelo seu chefe direto, mas geralmente as unidades não criam muito caso com isso, porque a gente quer uma boa aproximação com a empresa, entendeu? Mas eu recomendo que você converse com a orientação pedagógica da sua unidade, já explique a situação para eles já estarem cientes que você tem essa dificuldade em relação ao trabalho. Eu tenho certeza que você consegue chegar a uma boa relação com a unidade, tá certo? Mas a conversa com o pessoal lá, avisa, procura a orientação pedagógica ou a secretaria para explicar a sua situação e de vez em quando traz uma declaraçãozinha do trabalho só para garantir que o professor não vai te dar uma falta desnecessária. Tá certo, Leandro? Oh, Leandro não, desculpa, José. O Leandro que tá com outra dúvida. Manda ver. Ô, Igor, é a mesma coisa, é a mesma situação minha aí, é a mesma do José Luciano, hein? Eu também trabalho na NR10 comercial aqui Aham, e direto estou de plantão, principalmente os sábados, que na minha unidade aqui os cursos vai ser aos sábados. sim. Até sábado agora a gente foi lá, eu tava de plantão, mesmo assim tava lá, aí caso acionar a gente tem que sair, entendeu? Sim, Tem que é sair aquilo do que eu te curso falei. lá. Avise a sua unidade, não deixe de avisar. Peraí que tá passando um Uhum. carro aí. Não deixe de avisar a sua unidade, pô, ó, vou estar de plantão e tal, não sei o quê, e de levar a declaração que você estava Uhum. trabalhando, que aí eles conseguem, você consegue conversar e tentar chegar a Um bom um, senso, sim. um consenso legal, tá? Porque assim, legalmente é só atestado médico, tá? Certo. Mas o Senai, a gente sempre tenta ter essa boa relação com as empresas. Então, é muito comum que uma declaração da empresa seja o suficiente para liberar essa falta aí, tá? Ah, A, un- positivo. Muito a única obrigado. coisa é que, tipo, mantenha a comunicação. Converse com o pessoal que dá tudo certo. Beleza. Valeu, Tá obrigado. certo? Certíssimo, pessoal. Então vamos encerrar aqui. Vou parar a gravação.